Fala, gente! Se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, divulga pra geral, conta aqui. Valeu! A pergunta é, que país que eu deixarei para os meus filhos se ele voltar a 50 anos? Que país que eu deixarei para os meus netos se ele resolver voltar daqui a 50 anos? Então, eu preciso ser resistência ao mal. Este é o meu papel na vida política, é fazer resistência. Por isso eu sou pré-candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. Você é mesmo? Sim, claro que eu sou. Eu fui pro MDB com esta condição de ser pré-candidato a prefeito. E como é que está sendo esse trabalho? Não sou pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro para ficar fazendo graça não, tá? Balão de ensaio, daqui a pouquinho eu sento com o Eduardo Paes. Hipoteticamente, não. Primeiro que eu não sento com o Eduardo Paes, certo? Certo? Não sento com o Dudu do PT. Ele é o Dudu do PT, certo? Ele escolheu qual é o lado dele, tá certo? Agora, se você perguntar por que você resolveu ser pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, por uma coisa só. Eu não aguento mais ver a minha cidade mergulhada na violência que ela está e o prefeito insiste em dizer que isto não é responsabilidade dele, que isso é responsabilidade do governo do estado. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Na verdade, o artigo 144 da Constituição Federal e logo depois uma lei que Michel Temer assinou, não é? Dando luz ao artigo 144, mostrando que a prefeitura, juntamente com o Estado e com a União, são os entes responsáveis pela segurança do povo. Você quer saber por que a UPP não deu certo no nosso Estado? O que o Estado fez? Pegou o Exército, entrou nessas comunidades, não é? Dominadas pelo tráfico, mandou esses caras embora e só precisava de uma coisa, que a prefeitura entrasse com o poder público, não é? Com aquilo que ela poderia entrar, o asfalto, o saneamento, a praça, a reforma da quadra, a reforma da escola, não é? E que ela entrasse com o bem público, tomando a comunidade, levando dignidade para o povo que mora na comunidade. Eduardo simplesmente, que era do MDB na época, Sérgio Cabral, que era do MDB na época, simplesmente resolveu não fazer isto. Resultado, a UPP faliu, porque o Estado só entrou com arma, mas não entrou com dignidade, não entrou dando condição, dando expectativa de um futuro melhor para quem está dentro daquela comunidade. Por que não deu? Porque, na verdade, é algo que eu até digo sempre, eu sou um cara que eu sou contra a cota racial, e eu sou contra a cota racial, primeiro porque eu acho que preto tem a mesma capacidade de qualquer branco de raciocinar, tá certo? E sou contra a cota racial, porque quando a cota racial ela foi criada na seguinte condição: dentro de 20 anos ela terminaria, porque era o prazo que haveria mais condição para a educação de base, para que preto e branco, para que pobre e rico pudesse, a partir da mesma base, romper para a vida, ou seja, a educação infantil. O que a esquerda nesse país fez? Largou a nossa educação de base, o nosso ensino fundamental, foi investir tudo em universidades para fazer militância política e aí persiste essa desgraça dessa cota racial apenas para ser militância política. Então, voltando aqui ao Rio de Janeiro. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma prefeitura que cuide da segurança do nosso povo. Anderson, é impressionante. Hoje, você não tem, por exemplo, uma guarda municipal armada. É claro que ninguém quer essa guarda do Eduardo Paes armada, porque é a guarda que só dá porrada em camelô e só multa. Só isso. Essa guarda a gente não quer, certo? Mas nós queremos uma guarda, tipo a guarda de
Porto Alegre, a Guarda Metropolitana em São Paulo, por exemplo, que é mais respeitada do que a própria Polícia Militar. Usa fuzil, cara. Eu sou a favor do seguinte, Anderson, a Guarda Municipal cuida dos pequenos delitos do dia a dia, do roubo, o Ottoni... e deixa a polícia para os grandes delitos. Aqui, Agora, o Ottoni Pastor tem uma igreja ligada ao Campo de Madureira. Sim. Eduardo tem relações próximas com o bispo Abner Ferreira. Sim. Como é que isso se dará? Se dará que no Ministério de Madureira, do qual eu faço parte, qualquer manifestação política minha tem que ter a bênção do meu líder. Ou seja, se eu sou deputado federal, eu tive a bênção dele. Se eu sou pré-candidato à Prefeitura do Rio, eu tive a bênção dele. O bispo, ele tem algo que ele diz o seguinte: gratidão não se prescreve. E ele é grato por algumas coisas que o Eduardo lhe atendeu, não na esfera pessoal, mas na esfera da própria igreja, e muitas vezes não da igreja de Madureira, mas de outras igrejas também. E Eduardo atendeu. Agora, isso não significa que ele vá impedir que uma ovelha dele, que um membro do ministério dele, que tem uma carreira política, seja impedido dessa carreira política. Então isso aí está muito claro, não é? Muito conversado, mas muito conversado. Ô Tony, essa questão aí, então você realmente é pré-candidato, presidente Bolsonaro? Na verdade, eu sou do MDB, não é? Mas todos os passos que eu dou com a quiescência do presidente Bolsonaro. Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.